Oi, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao nosso próximo tema. Eu até no bloco anterior eu comentei que seria o nosso penúltimo bloco, mas acredito que esse seja o último, que a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da nossa aula. A gente vai falar agora sobre fiscalização das despesas que decorram de contratações administrativas, né? E como eu falei para vocês, essas despesas, essa fiscalização, ela não se restringe à fiscalização dos contratos administrativos, mas também abrange, aqui a gente está falando de um gênero que abrange a fiscalização contratual, que também está prevista no capítulo específico sobre fiscalização das empresas estatais. Então, primeiro ponto importante é que essa fiscalização, e aqui a gente está falando de fiscalização dos contratos, ela se dá por meio de órgãos de controle externo, e aí quando a gente fala de órgãos de controle externo, a gente fala em legislativo, e dentro do legislativo os tribunais de contas, e aí vai depender da esfera de governo a que estiver vinculada a estatal, se for uma estatal federal, Tribunal de Contas da União, se for uma estatal estadual, vai prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado respectivo, e por aí vai. Municípios, de forma geral, não tem Tribunal de Contas, então as estatais municipais também prestarão contas para os tribunais de contas estaduais, a não ser, no caso, Rio de Janeiro e São Paulo, que possuem tribunais de contas municipais. E aí o controle aqui que vai se dar no âmbito dos contratos é justamente em relação às despesas que decorram dessa contratação. Então, todos os desembolsos que são feitos no âmbito desses contratos, todos os pagamentos que são feitos em favor dos fornecedores no âmbito desses contratos vão ser fiscalizados pelos órgãos de controle externo e pelos órgãos de controle interno de cada entidade estatal. E essa fiscalização se dá quanto à legitimidade, quanto à economicidade, quanto à aplicação de seus recursos sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial. E aqui, nesse conceito de fiscalização, a gente consegue encaixar também a fiscalização dos contratos. Então, se aquela contratação foi celebrada à luz do princípio da economicidade, né, até mesmo se existiriam outras alternativas menos onerosas para a estatal para alcançar aquele resultado, né, ao invés de uma determinada contratação, ter celebrado outro tipo de pacto para obter aquele mesmo resultado. Então, é uma análise bem ampla que é feita em relação a essas despesas contratuais. Claro que para realizar essa fiscalização, tanto os órgãos de controle externo como os órgãos de controle interno têm um acesso amplo a todos os documentos e informações necessárias, ainda que sejam informações classificadas pela empresa estatal como uma informação sigilosa, né? Não se alega sigilo em face de órgão de controle. Logicamente que, havendo uma manipulação indevida dessas informações sigilosas pelos órgãos de controle, eles vão se sujeitar à devida responsabilização, mas não se pode deixar de prestar uma informação classificada como sigilosa para um órgão de controle que está no seu papel de fiscalização. E é importante que não só se preste informação para os órgãos de controle, tanto externo como interno, mas também sejam fornecidas informações com relação às contratações administrativas para o público de forma geral. Então, é importante que cada empresa estatal tenha no seu site. Então, quando vocês vão no site do Banco do Brasil, quando vocês vão no site da Petrobras, no site dos Correios, no site do BNDES, de qualquer estatal, é importante que exista sempre uma base de dados eletrônica, ou seja, lá no site, no portal de cada empresa, com relação a todas as contratações administrativas celebradas. Então, deve ser conferida a maior transparência possível em relação a todas as contratações realizadas por essas entidades, nos mesmos moldes do que a gente tem no âmbito dos entes públicos, né? União, estados, municípios e Distrito Federal, que devem divulgar e tornar públicas todas as suas contratações. Né? Porque, como eu já disse para vocês, em última instância, o que a gente tem aqui também é um dispêndio de recurso público, né? As empresas estatais, elas também gerem recursos públicos. Então, qualquer despesa que é efetuada por essas entidades deve-se prestar contas à sociedade, tanto ao Estado como à sociedade, dessas despesas.
Então, a gente tem essa fiscalização realizada pelos órgãos de controle externo, que a gente fala em legislativo, principalmente tribunais de contas, e os órgãos de controle interno. Cada empresa estatal precisa ter o seu órgão de controle interno, a sua auditoria interna, para verificar todas as despesas realizadas, inclusive no âmbito das contratações administrativas. A estatal, ela é sempre responsável pela demonstração tanto da legalidade como da regularidade da despesa realizada, nos termos da Constituição. Então, ela que tem o ônus da prova aqui, né? O ônus de demonstrar toda essa legalidade e regularidade. Por isso a importância de tudo ser feito de acordo com o devido processo administrativo, justamente para que todas essas despesas estejam formalizadas. E qualquer, como a gente falou, o controle pela sociedade, né? Qualquer licitante, qualquer contratado ou qualquer pessoa física ou jurídica, qualquer pessoa do povo pode representar ao Tribunal de Contas ou ao órgão de controle interno em relação a alguma irregularidade que tenha sido verificada. Então, é muito importante essa participação social da sociedade também, para contribuir com o papel que é exercido pelos órgãos de controle, que muitas vezes podem não conseguir apurar uma determinada irregularidade cometida no âmbito desses contratos. Então, esse é o papel da sociedade de complementar, de atuar em conjunto com os órgãos de controle interno, externo e interno, para fiscalizar a boa execução contratual das contratações administrativas celebradas pelas empresas estatais. E aí, para isso, logicamente, como a gente comentou, é muito importante o quê? A ampla divulgação de informações. Como a gente falou lá no comecinho da aula, não é porque as empresas estatais integram a administração pública indireta, não é porque elas são pessoas jurídicas de direito privado que elas não sofrem o influxo dos princípios de direito público. Então, elas também têm que observar, independentemente da atividade prestada, da atividade exercida, seja a prestação de serviço público, seja a realização de atividade econômica, elas devem observar o princípio da publicidade e da transparência. Por isso, todas as contratações devem constar no site da entidade estatal informação completa, mensalmente atualizada sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento. E aí, a norma, o Estatuto das Estatais, prevê aí, admite um atraso de 2 meses na divulgação dessas informações, dá um prazo aí razoável de atraso, né? Mas é importante que seja constantemente, essas informações sejam constantemente atualizadas e o mais recente possível. E por fim, para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, a gente fez isso na outra aula sobre as licitações, né? Um quadro comparativo do Estatuto das Estatais em relação à Lei 14.133. Então, quais são as principais normas que diferenciam a nova lei de licitações? Lógico, a gente vai ter outras diferenças, mas a gente tem algumas diferenças aqui principais e importantes. Em primeiro lugar, uma diferença que é um tanto quanto óbvia, é que a lei de licitações, ela contém um regime integralmente de direito público de contratação, né? Enquanto aqui, no Estatuto das Estatais, a gente tem um modelo híbrido, tanto de contratos que são regidos pelo direito público, que são esses contratos que a gente estudou na aula de hoje, né? Que são normas de direito público, com uma aplicação complementar, suplementar de normas de disposições de direito privado. E a gente tem um regime de contratação de direito privado que está lá no artigo 28, que a gente também já estudou hoje, também estudou na aula passada. Então, a gente tem aí 2 modelos de contratação, um público e um privado. Aqui na Lei 14.133, da mesma forma que a gente tinha lá na Lei 8.666, a gente tem um regime de contratação que é 100% legal, isto é, as licitações e contratos administrativos, eles são regulados integralmente pela lei. Por outro lado, no âmbito das estatais, a gente tem um regime legal, que é a nossa Lei 13.303, o Estatuto das Estatais, que é complementado por um regulamento que é criado, elaborado dentro de cada estatal. Então, cada estatal tem o seu regulamento de licitações que vai pormenorizar as disposições contidas nesse regime legal do Estatuto das Estatais.
Quanto às garantias de execução, uma diferença importante que a gente já comentou aqui também é com relação às modalidades de garantia. Lá na lei de licitações, a gente tem, além de depósito em dinheiro, calção em dinheiro, fiança bancária e seguro de garantia, que é o que a gente tem previsto no Estatuto das Estatais, também a previsão de garantia em títulos da dívida pública. Essa modalidade de garantia não existe no Estatuto das Estatais. Portanto, o contratado não pode dar garantia na forma de títulos da dívida pública. Quanto à vigência, aí a gente tem uma diferença danada aqui, bem difícil de explicar. No Estatuto das Estatais, a gente viu que a gente tem apenas o prazo de vigência de até 5 anos, né? Coloquem um até aí, acrescentem, por favor, que eu botei previsão apenas de prazo de 5 anos, na verdade é um prazo de até 5 anos, salvo duas hipóteses que a gente já estudou também. E nessas hipóteses, quando o mercado, por exemplo, né, uma das hipóteses é quando o mercado fornecedor tiver a praxe de adotar outros prazos de vigência que não de 5 anos. E aí eu trouxe para vocês o exemplo da manutenção de software, né? Muitas vezes as empresas que prestam serviço de manutenção de software só contratam a manutenção por 10 anos. Então, nesse caso, o Estatuto permite que o contrato seja celebrado por esses prazos que são adotados pelo mercado, né, na prática. E também veda vigência por prazo indeterminado. Então, nenhum contrato pode ter um prazo indefinido. Já a Lei 14.133, enquanto a Lei 8.666 ela era muito mais simples em relação aos prazos, né? A regra era vigência anual, a não ser serviços de natureza contínua que poderiam ter vigência por até 5 anos, prorrogável por mais 12 meses. Então, a gente tinha no máximo uma vigência contratual de 6 anos para serviços contínuos. A Lei 14.133, e aí a gente não vai entrar muito nesse detalhe, porque isso aqui com certeza já foi ou vai ser tema de outra aula de vocês, mas ela prevê vigência anual, que é a regra, de acordo com o orçamento anual, né, da entidade, do ente público, desculpa. Prevê também a possibilidade de uma vigência de 5 anos, quinquenal, quando o serviço ou fornecimento for contínuo. Prevê vigência de 10 anos, decenal, no caso de prorrogação desses contratos de serviços e fornecimentos contínuos, então eles têm vigência em regra de 5 anos, mas podem ser prorrogados por mais 5, e aí terão vigência de 10. Prevê também vigência decenal para outras hipóteses, que a gente não vai tratar aqui porque não é objeto da nossa aula, mas só para título de informação para vocês. Prevê possibilidade de vigência indeterminada, e aí é bem diferente do que a gente tem no Estatuto das Estatais, que veda expressamente prazos com vigência indeterminada. E essa é a hipótese quando a administração pública for usuária de um serviço público em regime de monopólio. E prevê para contratos de eficiência, que são, a gente estudou na outra aula, uma modalidade de contrato, prevê para contratos de eficiência a possibilidade de os contratos terem vigência de 10 anos ou de 35 anos. Vejam, um prazo que a gente tem lá na Lei 8987, na Lei de Concessão de Serviços Públicos, um prazo longuíssimo, mas prevê essa possibilidade também aqui. Então, a gente tem uma série de prazos na Lei 14.133 que não se repetem no Estatuto das Estatais. A gente tem uma previsão muito mais simples, inclusive, para quem eventualmente está estudando para concurso público, né? Confunde bastante essa quantidade de prazos diferentes. Com relação à alteração do contrato, que foi também um dos temas da nossa aula de hoje, a gente tem lá na Lei 14.133 a possibilidade de alteração unilateral por parte da administração pública, enquanto no Estatuto das Estatais, por se tratar de uma relação muito mais aqui horizontalizada, qualquer alteração deve se dar mediante acordo entre as partes. Para penalidades, a gente tem na Lei de Licitações uma listagem super extensa de possíveis infrações que podem ser cometidas pelo contratado, enquanto no Estatuto, como eu comentei com vocês, até um pouco estranho, a gente tem a previsão apenas de infração por descumprimento de prazo, mas, logicamente, no contrato isso pode ser regulado de uma forma mais ampla, prevendo-se hipóteses de infração administrativa em razão de outros descumprimentos contratuais, não apenas relacionados a descumprimento de prazo.
Ainda no âmbito das penalidades, como eu comentei com vocês, na lei de licitações, já na lei, desde a lei 8.666, a gente já tinha previsão da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, que é uma penalidade muito mais ampla do que a suspensão do direito de participar de licitação ou de contratar, porque essa penalidade ela se estende a toda a administração pública. Então, se algum órgão da União aplica essa penalidade, ela se estende aos demais órgãos que integram a União. Se algum órgão de um determinado estado aplica a penalidade de inidoneidade, ela vai se estender aos demais órgãos daquela administração estadual. Aqui no Estatuto das Estatais não existe previsão da penalidade de declaração de inidoneidade, e vejam que nem faria muito sentido, na medida em que ela não teria como se estender a outras entidades, né? Ela ficaria restrita apenas ao âmbito daquela própria entidade estatal. Então, realmente, assim, não faria sentido prever essa penalidade, então a gente só tem a penalidade de advertência, de multa e de suspensão ou impedimento de contratar. E ainda falando sobre a penalidade de impedimento de contratar, lá na Lei 14.133, eu falei para vocês guardarem bem esse prazo, o prazo de manutenção dessa penalidade é de até 3 anos. Então, a empresa ela pode ficar suspensa ou impedida de contratar com aquela administração pública até 3 anos. Enquanto no Estatuto das Estatais, essa penalidade ela é de até 2 anos. Então, um prazo um pouquinho menor, né? E após esse período de 2 anos, a empresa, como se chama, ela é reabilitada e ela pode voltar a participar dos processos estatórios ou dos processos de contratação da entidade estatal que aplicou, da sancionadora, né, que aplicou aquela penalidade. Tá, pessoal? Então, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje sobre contratos nas estatais, né? Foi a nossa segunda aula, a gente teve a nossa aula sobre licitações e a gente continuou hoje com os contratos. Mais uma vez, me coloco aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas. Eu deixei no comecinho do material que vai ser disponibilizado para vocês, deixei meu contato por e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato, para a gente trocar aí ideias e informações sobre a nossa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês nessas 2 aulas. Um abraço e bons estudos a todos.